Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma palavra de reflexão e hoje nós estamos nos encaminhando para o final da série e hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito vivo ainda nos dias de hoje, que é a respeito da perseguição da igreja. E daí a gente olha para o texto bíblico e o texto bíblico vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O texto vai dizer que felizes são aqueles que são perseguidos, e daí a gente fica confuso, né? Como assim eu vou ficar feliz de ser perseguido? Mas nos últimos dias, por que eu falei que é um tema muito atual, né? Muito recente? Porque a igreja ela tem sido perseguida, os valores, os princípios cristãos têm sido perseguidos. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia, que é ainda hoje um best-seller, né, tem sido perseguido e pessoas têm queimado Bíblias e pessoas, né, têm se jogado contra as igrejas, têm tentado, né, escandalizar ou tentar escandalizar a igreja ou fazer a igreja de chacota. E eu vejo que Jesus ele diz exatamente isso, que felizes são aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, por minha causa, né? Por causa da justiça de Deus, por causa de fazer as coisas corretas ou andar em princípios e valores. E hoje a gente vê que há uma dificuldade muito grande, primeiro, em andar em princípios e valores, e segundo, né, de entender que por mais que seja dificultoso, por mais que seja difícil, por mais que seja algumas vezes até parecer impossível andar totalmente correto, totalmente de forma íntegra e justa, é necessário. E se você andar assim, você vai ser perseguido, porque o errado tem se tornado certo e o certo infelizmente tem se tornado errado. Então as pessoas elas têm nos julgado por tentar viver baseado em princípios. O próprio Jesus ele vai dizer lá no livro de Mateus, no próprio livro de Mateus, no capítulo 16, eu quero ler com vocês, Mateus 16, que quando ele prediz a sua morte, depois da revelação que Pedro tem sobre ele ser o Filho de Deus, ele diz assim: então disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que nós podemos dar em troca de nossa alma? Será que o sofrimento? E daí então aqueles cristãos que têm sofrido por amor a Jesus vão dizer, né, ou estão sofrendo por fazer o que é correto, vão dizer que estão dando o máximo. E eu quero dizer que não há mérito nenhum em você fazer isso. Sofrer pela justiça de Deus ou por princípios e valores nada mais é do que o nosso dever como cristão. Não é um crédito que nós deixamos juntamente ao Pai ou juntamente ao Filho, não. Na verdade, isso é um dever do cristão. Nós devemos ir até as últimas consequências, porque nós cremos na justiça e cremos na integridade do nosso Senhor e Ele é o nosso exemplo. Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E eu vejo que nós nos esquecemos que por mais que somos perseguidos, nós não somos abandonados. E o próprio Paulo, ele tem esse exemplo. Por exemplo, ele perseguia a igreja, ele estava ali sendo uma testemunha falsa, e depois que ele aceita Jesus, ele se converte, recebe a oração, do qual o liberta da sua visão carnal, humana. Ele então passa a pregar o Evangelho,
ele passa a demonstrar com seus atos que ele realmente amava Jesus. E no primeiro instante da sua pregação, no primeiro instante da sua vida cristã, a Bíblia diz que ele se torna então agora perseguido por amor a Jesus e por praticar aquilo do qual nós chamamos de justiça. E então ele tem que fugir. E ele é auxiliado, por alguns homens. Então ele desce num cesto, os muros da cidade. Então eu quero dizer para vocês que ser perseguido deveria ser motivo de felicidade da igreja, porque nada parou a igreja, ninguém nunca parou a igreja. E a Bíblia diz que nesse mesmo momento, quando Jesus ele se revela aos discípulos, que Pedro tem essa revelação, vai dizer que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Então eu quero dizer para você que se você está sendo perseguido por ser cristão, se você está sendo perseguido por praticar princípios e valores bíblicos, se você está sendo perseguido por levantar a bandeira de Cristo, eu quero dizer para você, se alegre, seja feliz, porque você é bem-aventurado e a Bíblia nos garante que nós herdaremos o reino. É nosso o reino dos céus. Então que vocês entendam e creiam nisso em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima palavra de reflexão.